Levantai os vossos olhos, pois a glória do Senhor surgirá sobre vós. Não temas, Israel, pois tua casa de mim. Os
Oi, Matheus. Tudo bem? Mais ou menos. Preciso fazer um sacrifício. Eu não tenho ovelha perfeita. Sabe o que é? Eu acho que eu tenho um cordeirinho do jeito que você quer. Bonito, perfeito. Mas eu não tenho como pagar. Vamos fazer o seguinte, então. Eu fico com 5 ovelhinhas suas em troca do meu cordeirinho. 5? Vai, não desconto. 4. Desse jeito você é no prejuízo, né? Você é meu irmão, sabe das minhas condições. 3 ovelhas e não se fala mais nisso. E eu vou escolher. De acordo com o livro de Levítico, para a realização do sacrifício, era necessário seguir um certo procedimento. Primeiro, o animal deveria ser sem defeito e, como pudemos perceber, nem todos tinham um cordeiro perfeito para oferecer. Em seguida, a pessoa que oferecia o sacrifício deveria se apresentar com o animal. Então, a pessoa deveria sacrificar. Quando esse sacrifício era realizado com fé, ele obtinha o perdão dos seus pecados. Você deve estar pensando, por que animais? O que eles fizeram de errado? Esse é o ponto. Já que não fizeram nada de errado, eles morreram no lugar dos outros, cumprindo o sacrifício. Será que um dia isso vai acabar? Sim, um dia isso vai acabar. Eu enviarei meu filho e dará para vocês uma nova vida. Tempos difíceis podem te alcançar. Deus vai te amparar. Prossiga. Boa noite. Vocês têm vaga? Não, não temos vaga. Nenhuma. Nenhuma. Obrigado. Boa noite. Vocês têm vaga? Não, não temos vaga. Nenhuma. Nenhuma. Mas a mulher está grávida. Não tem, senhor. Obrigado. E agora, José, onde iremos dormir? Olha, Maria. O quê? Olha lá. Ah, mas você vai ligar. Vamos. Quem sabe poder passar a noite lá?
cidade de Belém estava bem movimentada naquela hora de inverno. Compensou com todos os lados. E foi numa noite bem escura, enquanto muitos dormiam, que nasceu o Rei de Deus. Não houve um defeito de luzes. Somente uma estrela indicou o lugar onde Cristo nasceu. Jesus nasceu! Jesus nasceu! Jesus nasceu! Jesus nasceu! Transmitir para o rei. Eu trouxe smartphone para o rei. Oh, desculpa, isso aqui é meu. Eu trouxe ovo para o rei. Eu trouxe incenso para o rei. Noite santa, mil estrelas brilham, é o nascimento do Deus Salvador. E desde então, todo ano comemoramos o nascimento de Jesus. Sabemos que essa comemoração não é eterna, porque um dia Jesus irá voltar para nos buscar. E Ele tem preparado um lugar para cada um de nós. Não sabemos o dia e nem a hora, mas temos duas certezas. Primeiro, é que Ele vai voltar, e segundo, temos que estar preparados. Se a noite de 24 de dezembro e 25 comemoramos o nascimento de Jesus, por que muitas vezes o deixamos de fora? Porque preferimos desenhos, comidas e esquecemos de convidar Jesus para participar da nossa festa. Na realidade, a festa é para Ele. Que na noite de 24 de dezembro, Cristo seja o seu principal convidado. E que a presença dele em sua vida seja seu principal motivo de alegria. Essa é a nova que veio do Natal.
Natal seja diferente na vida de cada um de nós. Todos nós precisamos de Deus. E o Natal talvez nos chame às compras, mas Deus é de graça. Cristo é de graça, Deus nos amou e enviou o seu Filho para todos nós. Então vamos, nesse Natal, também aprender daquilo que vem de Deus para os nossos corações. Nós temos muita alegria de estar nesse início das nossas comemorações de Natal, trazendo uma pessoa que é muito importante para mim e para a igreja, né? Que é o reverendo Leonildo. Ele vai ficar lá no púlpito onde a moça falou, e ele vai ler a Bíblia e vai falar um pouco para todos nós sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que todos estivessem com bastante atenção, prestando atenção, porque Deus vai falar ao nosso coração a mensagem da palavra de Deus. Depois de tantas belas mensagens faladas, recitadas e cantadas, quase que nem precisaríamos ler a palavra de Deus e meditar sobre ela, mas faremos isso com a maior rapidez possível. O texto que nós vamos ler encontra-se no primeiro Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 10 ao 17. Mateus, capítulo 13, Mateus 13, 10 a 23, 17. Então se aproximaram os discípulos. Eles perguntaram: por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos céus, do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eles falam por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vendo, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. E ainda rapidamente lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, a partir do versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. E para terminar essa parte da leitura, lá nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse, a gente encontra repetido ao final de cada carta as seguintes expressões: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A audição possivelmente seja uma das dimensões, um dos órgãos de sentido mais importante que o ser humano desenvolveu ao longo do seu desenvolvimento físico e biológico. Nos tempos mais antigos, em que os nossos antepassados viviam nas florestas, ali faziam as suas moradas, as suas cabanas, ouvir era uma coisa muito importante e era uma questão de sobrevivência. Primeiro porque era através do ouvir que o ser humano conseguia perceber os perigos dos lobos que uivavam à noite, dos animais predadores que buscavam esse ser tão indefeso que era o ser humano para se alimentar da sua carne e do seu sangue. Era também pela audição que os seres humanos podiam perceber para onde as caças estavam se dirigindo, e eles podiam, portanto, localizar os animais e abater os animais para poderem se alimentar. Os homens, nós, os seres humanos, antes do surgimento das cidades barulhentas, ruidosas, nós ouvíamos mais o barulho da natureza, dos animais, dos ventos e das árvores do que nos dias de hoje. Basta alguém morar numa região tão barulhenta como a região que eu moro, próximo ao aeroporto de Congonhas, para perceber a importância do silêncio e a questão dos ruídos que nos afetam. O ser humano conseguiu logo nos primeiros anos da sua vida sobre a face da terra identificar, e assim acontece com as crianças até hoje, a identificar de onde vem o barulho, de onde vem os ruídos, de onde vem a fala que ela reconhece, a fala daquelas mães que alimentam esses filhos, a fala das pessoas que lhe dão carinho, e as vozes que também alegram. O ser humano era assim desde os tempos mais remotos. E o ser humano aprendeu também, com o passar do tempo, a usar o barulho, o ruído, para, através da audição, afugentar os seus inimigos. Por isso que nas batalhas antigas, os soldados mais barulhentos iam com trombetas, com tambores na frente, cantando em voz alta, gritando, berrando, para poder afugentar os seus inimigos e dar a impressão que eles eram um exército mais poderoso do que o outro. Isso significava ganhar no grito, ganhar no berro. Os romanos faziam isso com muita frequência nos seus exércitos. Os judeus usavam trombetas nas batalhas, não somente para indicar que Deus estava com eles, mas também para afugentar os seus inimigos. O som, o barulho, a música cria estados de espírito transcendentes, em que as pessoas se desligam do que elas estão fazendo através da música. Há inclusive aqueles movimentos religiosos que alguns chamam de seitas, que através do barulho de muitos decibéis, um avião a jato, ele faz um barulho de 120 decibéis. Há microfones em igrejas e seitas que fazem um barulho acima de 120 decibéis. E isso é feito de uma forma planejada, porque eles sabem que as pessoas, ao ouvir esses sons, vão se cansando com o passar do tempo. Há um ditador da América Central chamado Fidel Castro, que nos tempos em que ele estava com mais saúde, hoje ele fala pouco, não mais de 2 horas, né? Ele está muito doente, velhinho,
mas em outras épocas ele chegou uma vez a fazer um discurso de 8 horas. Imagina alguém nesse culto falando 8 horas, se alguém iria aguentar, né? O último que ficasse receberia um elogio por parte de quem estivesse falando. Muito obrigado, você ficou comigo até o final, todo mundo foi embora. Não, eu sou zelador, eu sou com a chave, eu preciso fechar a porta. Ninguém aguentaria. Mas o Fidel Castro falava, às vezes, de 7 a 8 horas. Por quê? Depois de uma hora, nosso cérebro não está mais em condições de questionar, de duvidar, de retrucar as coisas que estão ouvindo. E o nosso cérebro acaba se cansando e vai absorvendo tudo aquilo que vai sendo colocado através dos ouvidos. Isto é para demonstrar a importância do ouvido, a importância do... Na igreja, nós usamos também com muita frequência os sons, a música, e aqui nós tivemos hoje belos, profundos e inspiradores exemplos por parte dos jovens, das crianças, que puderam cantar músicas natalinas. E é possível que uma das grandes forças do Natal, do período de Natal, seja justamente nas músicas, nas canções natalinas, que nós absorvemos através dos ouvidos. Nós processamos esses sons, eles nos fazem bem, eles nos lembram da infância. Um dia, com certeza, como acontece isso conosco, os mais antigos, os mais rodados, né? Os mais idosos, nós lembramos daqueles natais que nós passamos quando ainda éramos crianças e fazíamos o que essas crianças fizeram nessa noite. E tomara, e é bem possível, que sejam quais forem os caminhos que elas trilharem através da vida, elas irão sempre se lembrar do Natal na infância, do Natal na Igreja Presbiteriana Independente do Sacramento, no projeto social do qual elas fazem parte. Ouvir. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Há um ditado popular que às vezes a gente saca quando estamos conversando com alguém, falamos algo e a pessoa não escuta, né? E a pessoa fala, escuta, falando, você não escutou o que eu falei? Não, escutei. Para que você tem ouvido aí? Para enfeitar a cabeça? Né? Porque a cabeça acha que não fica tão bonita sem as orelhas, né? É claro que dependendo das orelhas também, nem sempre elas ficam bonitas, né? Mas para que temos orelhas se não é para ouvir? Então esse ditado que Jesus repete muitas vezes e também nas cartas do Apocalipse era repetida várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é para distinguir aqueles que têm ouvidos para enfeitar. A nossa sociedade, a nossa civilização de hoje é uma civilização extremamente barulhenta. A poluição sonora está por todos os lados. Geralmente, quando quem viaja aqui todos os dias para trabalhar de ônibus ou de metrô, vê a quantidade de pessoas com o seu fone de ouvido que às vezes está tão alto que quase que a metade do vagão do metrô está ouvindo também com ele. E ele está lá ligado no ouvido. Imagina que ele está com mais de 120 decibéis, o equivalente ao motor de um avião a jato ligado direto no ouvido. O médico, certa vez na televisão, estava dizendo que estamos criando uma geração de pessoas que antes dos 40 anos estarão surdas. E isto será muito ruim para elas. Só que elas não pensam nos dias de hoje. Na ansiedade de querer ouvir os últimos lançamentos musicais e as últimas surpresas que estão aparecendo no mercado, estão ali usufruindo de um som altíssimo que prejudica os seus ouvidos. Foi feito um estudo, foi descoberto que um velho africano de 80 anos de idade, ele tem uma percepção auditiva muito mais seletiva
do que um jovem de 14 anos da nossa geração, da nossa sociedade. Ele percebe muito mais os sons. Nós estamos ficando cada vez mais surdos diante de tanto barulho que está ao nosso redor. Mas eu não quero falar na segunda metade desta fala a respeito da surdez física, mas sobretudo da figura de linguagem que a Bíblia usa para falar da surdez espiritual. E segundo os nossos critérios religiosos, se trata ainda de uma tragédia maior do que ser surdo. Porque ser da comunidade de surdos e mudos a linguagem das libras, da linguagem das redes de sinais. Esses dias mesmo nós estávamos no restaurante na beira da estrada, na Castelo, e estava um grupo de alunos de uma escola de surdos e mudos que estavam ali no restaurante tomando um cafezinho, comendo pastel, e estavam conversando animadamente entre eles o maior silêncio possível. Muito animados, tirando fotografias, o tal do selfie, né? Isso que fala, aquelas fotografias tiradas com celulares, né? Muito animados, jovens, moços e moças, seus 14, 15, 16, 17 anos, uns 30 ou 40 deles, num silêncio total, mas muito animadíssimo na conversa deles. Ficamos imaginando, e quando nós temos um grupo enorme de pessoas portadores de surdez espiritual? Porque vivemos em tempos e épocas que as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir espiritualmente os sons que vêm de Deus. Logo no início do nosso culto, estivemos cantando hoje a respeito da importância do ouvir Deus falar. E os versículos bíblicos que nós lemos também nos falam a respeito do Deus que fala e o povo que não ouve. O Salmo 116, versículo 1, fala uma coisa muito interessante. Fala que o nosso Deus não é surdo. Fala que essa surdez espiritual nós não aprendemos de Deus. E nem de Jesus, porque ele não gostava de surdez, gostava dos surdos. E curava os surdos, curava os cegos. Porque ele queria que as pessoas vivessem bem e ao mesmo tempo ouvissem a palavra do Senhor. Não foi com Deus que nós aprendemos a tapar os nossos ouvidos para ouvir os sons da natureza, os sons uns dos outros e sobretudo para ouvir a voz da profecia, a voz que vem de Deus. Salmo 116 diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e Ele ouve a minha súplica. É assim o nosso Deus, Ele nos ouve. Muitas vezes pensamos que o nosso desespero, o nosso sofrimento, nós estamos falando sozinhos para nós mesmos, mas Deus está ouvindo a nossa reclamação, Deus está ouvindo o nosso pedido, Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo e querendo dar uma resposta para nós. Nós é que muitas vezes não estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor dirigida aos nossos corações. Deus não é como os ídolos humanos, que tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, conforme o Salmo 115. Deus escuta, Deus ouve as nossas orações e súplicas. Porém, diz o profeta Isaías, os nossos pecados fazem barreiras entre nós e Deus. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão tintas de sangue. Alguém certa vez disse: quando você fala, eu não escuto nada do que você está falando, porque o que você faz mais barulho do que aquilo que você está falando. A sua voz está sendo sufocada pelos atos que você está praticando, pelo barulho que você está fazendo. Mas com Deus,
A sua mão não está encolhida, de modo que ele não possa ouvir. O seu ouvido não está escondido de forma que ele não possa ouvir. A sua mão não está encolhida de forma que ele não possa nos abençoar e se dirigir a nós e segurar as nossas mãos. Mas, diz o profeta Isaías, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. De modo que ele não nos ouve muitas vezes, porque nós colocamos obstáculos entre nós e Deus. Nesta última parte, queria lembrar que muitas vezes os nossos ouvidos espirituais estão tapados pela rebeldia. Assim aconteceu com o povo de Israel no deserto, no texto que nós lemos, quando Jesus, fazendo referência ao profeta Isaías, diz que o coração do povo de Israel ficou endurecido, os seus ouvidos ficaram tapados, fechados, e eles não podiam mais ouvir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, o texto diz: porque o coração desse povo está endurecido. Isaías 55 repete: ouvi-me atentamente, inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma me verá. Hebreus capítulo 3 diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Aqui uma outra linguagem figurada: coração duro, coração insensível. Quando Jesus quer falar que nós temos que abrir o nosso coração, isso é abrir a nossa sensibilidade, a nossa percepção, para podermos ouvir a palavra do Senhor da forma como está sendo endereçada a nós. Nós precisamos estar com o nosso ouvido, o nosso coração sensível, aberto, escancarado, para receber a palavra do Senhor, a voz do Senhor endereçada a nós. Esta não é a situação da igreja de Laodiceia. Lá no final do capítulo 3 do livro de Apocalipse, fala a respeito de uma igreja que era morna, uma igreja que era fria, uma igreja que era insensível. E a esta igreja Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e eu vou fazer um banquete com essa pessoa. Jesus está à porta muitas vezes batendo, direcionando aos nossos corações a sua mensagem, mas nós estamos com o coração empedernido, empedrado, insensível, e nós não temos abertura nenhuma para que a voz do Senhor penetre na nossa vida e opere no nosso coração, na nossa existência, uma obra maravilhosa que Ele quer fazer. Samuel, menino, já foi requisito aqui nesta noite. Ele ouviu durante a noite, durante o sono, voz de Deus que chegou para ele. E ele respondeu dizendo: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Penso, meus irmãos, que essa deve ser a nossa reação diante da palavra do Senhor nesse Natal, cujo primeiro domingo de dezembro estamos comemorando, já iniciando as nossas comemorações. Porque se vivemos uma sociedade de surdos, vivemos também uma sociedade de uma multiplicidade de vozes. É quando uma porção de pessoas falam com a gente ao mesmo tempo. Somente os jovens da nova geração conseguem fazer. As minhas filhas, quando eram adolescentes, até alguns anos atrás, elas estavam com seus cadernos de escola preparando a lição, estavam com o CD tocando uma música de rock lá que elas gostavam,
a televisão estava ligada e às vezes o telefone também falando com uma coleguinha, tudo ao mesmo tempo. Como que pode estudar, ouvir rock, conversar com outros e fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não sei se consegue fazer bem, mas nós, os mais idosos, não conseguimos fazer nada além do que uma, no máximo, duas coisas diferentes ao mesmo tempo. E às vezes conversar. 5, 6, 10 adolescentes juntos e juntas, falando todas ao mesmo tempo e todos ao mesmo tempo e às vezes atendendo o celular ao mesmo tempo e parece que conseguem se entender. Religiosamente também vivemos um mundo de tantas vozes, tanta gente se identificando como enviado de Deus. Olha, eu sou enviado de Deus, presta atenção na minha palavra, vai por aqui. O outro fala, não, eu sou enviado de Deus também, não vai por lá não, ele é enganador, vai por aqui. Que vozes devemos aprender a ouvir nesses tempos de tantas vozes? Por um lado, de insensibilidade no nosso coração, por outro lado, de uma multiplicidade de vozes e muitas vozes alternativas, divergentes, contraditórias no mundo que nós vivemos. Daí a importância de saber ouvir de onde procede a verdadeira voz do Senhor. A Bíblia é uma das pistas, a Bíblia é um dos caminhos, a Bíblia é uma das formas de nós averiguarmos se as mensagens novas que estão surgindo estão de acordo com a Bíblia ou estão fora da Bíblia. Se bem que com a Bíblia é possível falar muitas abobrinhas, com a Bíblia é possível indicar muitos falsos caminhos. Meu Júlio Antônio Pereira, um falecido pastor da igreja presbiteriana, dizia: aqui está a Bíblia. É a mãe de todas as heresias que estão por aí. Cuidado com elas, com as heresias. Então, nesse mundo que nós vivemos, com a multiplicidade de vozes, precisamos não somente ouvir a voz de Deus, mas aprender a localizar onde está a verdadeira e autêntica voz de Deus. Porque se ouvirmos uma voz falsa, possivelmente estaremos também levando a nossa vida à desgraça. Lá no livro de Provérbios lemos: há caminhos que para homens parecem ser caminhos de vida verdadeiros, mas que ao cabo dão caminhos que são caminhos de destruição e de morte. Uma voz falsa pode levar à destruição. Uma voz verdadeira pode levar à salvação e à vida. Escolhemos hoje que voz nós queremos ouvir. Tomara que seja a voz de Jesus Cristo, do Jesus que se apresenta para nós frágil, menino, mas do Jesus também adulto que aparece para nós e com seus braços abertos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave. Assim nós aprendemos nos evangelhos a ouvir a verdadeira e autêntica voz do Senhor. E quando ouvirdes esta voz, não endureçais os vossos corações, mas que possamos entregar-nos às delícias de ouvir a voz de Deus e do bom pastor, do verdadeiro pastor, porque as ovelhas conhecem a voz do seu verdadeiro pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais sensíveis à voz de Deus, à voz da sua palavra, e assim possamos alcançar a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós gostaríamos de chamar como última participação musical para a gente a Ana Luísa e o André. Eles vieram lá de Osasco para trazer para nós, nesse momento, uma música para cantar para todos nós. Claro que eles têm nos ajudado bastante no trabalho de Deus na outra congregação, lá na Vila das Mercês. Então nós gostaríamos que agora eles apresentassem uma música antes da gente orar e encerrar. Meus pais de igreja, motivo de muito alegria aqui hoje.
tinha combinado a gente cantar uma música, uma galera super animada. Mas aí no embalo do Natal,